Amém, irmãos? Glória a Deus. Realmente não é fácil, né? Estar do lado do pastor da igreja. Tem gente que fala assim, mas você não sabia que Eliseu ia ser pastor? Eu sabia que ele ia ser pastor. Não achei que seria o pastor presidente. Podia ser só um ministro da palavra. Precisava disso tudo. Mas Deus sabe, né? O que faz. E o Senhor tem nos capacitado a cada dia. Por nós mesmos, nós não estaríamos aqui, acreditem. Mas é pelo Senhor, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 9. Lucas 9, versículo 23. Vamos falar sobre este tema hoje. Ainda existe uma cruz. Um tema muito poderoso. Lucas 9, versículo 23. Diz assim: E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Amém? Podeis se assentar. E a gente meditando nesse tema, né, irmãos? Ainda existe uma cruz. Ainda existe uma cruz. Quando a gente fala de cruz, a gente lembra logo de Jesus, né? Que antigamente a cruz era uma coisa tão feia, era um símbolo tão taxativo. E para nós que somos cristãos, depois da morte de Jesus na cruz, a cruz tornou a ter um novo significado para nós. Passou a representar o amor de Deus, passou a representar um sacrifício perfeito, passou a representar a nossa salvação. Mas quando a gente lê esse tema, ainda existe uma cruz. Jesus já viveu tudo o que ele tinha que viver, já sofreu tanto. Foi isso que a cruz significou para ele. Dor, sofrimento, ali naqueles momentos que ele viveu. Por que ainda existiria uma cruz? Será que a gente teria que morrer de novo? Será que teria que ser feito outro sacrifício? E é disso que nós vamos falar hoje. Quando o Senhor diz aqui, se alguém quer vir após mim, é o que nós estamos fazendo, não é? Seguindo a Jesus, cada um de nós. É fácil a gente vir aqui na frente, levantar a mão e aceitar Jesus. O difícil é ir caminhando após Jesus. É seguir os passos de Jesus. Tem gente que fala assim, ai, a minha cruz que eu carrego é meu marido. Homem que me dá trabalho, é uma cruz. Ai, aquele menino me dá trabalho demais, é uma cruz aquele menino na minha vida. E a gente para pensar e para refletir. A cruz não são só as situações adversas da nossa vida que nos cercam. Existe uma coisa mais profunda que o Senhor quis nos falar quando Ele disse isso, que é uma coisa difícil demais de viver. O Evangelho, a salvação de Cristo é uma coisa extraordinária, que a gente tem o privilégio de viver, que a gente tem essa oportunidade que é só mesmo pela graça. Porque se não fosse, a gente nunca alcançaria. É um privilégio, é uma honra para nós podermos servir a Deus. Mas é muito, muito, muito duro. A Nicole pregou aqui na quinta-feira passada, muito parecida com a mensagem que a gente vai falar hoje. O tema dela era: o Evangelho custa tudo. Meu Deus, custa mesmo. O Evangelho, irmãos, foi pela graça de Deus? Foi, graças a Deus. Mas para você viver isso aqui, para você se encontrar com o Senhor, para você fazer valer esse sacrifício aqui, vai te custar tudo. Tudo, tudo mesmo. Tudo que você estiver pensando aí, meu Deus, será que isso também? Será que isso? Tudo que você tem na sua vida. Aqui no versículo 23, eu achei muito interessante que ele diz assim, ó: tome a cada dia
a cada dia. Meu Deus do céu. A gente tem quantos anos? Eu tenho 24 anos. Todos os dias. Todos os dias. Sabe o que é a cruz? Não é uma pessoa que te dá trabalho, uma situação difícil. A cruz é o todo dia. Dia após dia. Ah, mas hoje eu fiz, amanhã não vou fazer. Não, é todo dia. É todo dia você se levantar e tomar uma decisão. Essa aqui, ó. Negue-se a si mesmo. Renuncie à sua vontade. É todo dia você levantar e falar assim, ó, hoje eu decido amar. Amar aquele que me perseguiu, abençoar o meu inimigo, Jesus. Eu decido abençoar o meu inimigo. Que coisa mais difícil. É isso aqui, a sua cruz. É isso aqui que é renunciar. É isso aqui que é negar as suas vontades. É isso aqui que é dizer não para si mesmo. E interessante que além de ser todo dia tomando essa decisão, não é uma decisão para o outro. Não é você decidir não fazer as coisas do mundo, não fazer as coisas do diabo. Não é você, não, eu vou negar agora a vontade do diabo para mim. Eu não quero. Não, é você negar a sua própria vontade. O que você quer? O que a sua carne está pedindo? É isso aí que você tem que negar. Ah, Deus, mas o meu irmão, mas é isso, é você, é com você. A dureza do evangelho, a renúncia do evangelho é de si mesmo. A maior luta do diabo todos os dias contra a nossa vida não é para que a gente faça a vontade dele, é para que a gente faça a nossa própria vontade. É para que você realize tudo o que você quiser. Não é isso que o mundo prega? Seja feliz. O que vale para você ser feliz? Vale tudo, faça tudo o que você precisar. E o Senhor está te dizendo totalmente o contrário. Negue a si mesmo. Ai, Jesus, mas hoje eu não quero nem me levantar da cama. Então levante a si mesmo. Negue a sua vontade. Ai, Jesus, mas hoje eu estou com vontade. Hoje eu vou me matar. Então negue a sua vontade e viva. É isso, irmãos, que é o evangelho. É você dar a outra face. Meu Deus do céu. Eu não quero dar nenhuma, imagine duas. É dar a outra face quando você quer dar na face do irmão. Isso aqui, irmãos, é o verdadeiro evangelho. Se a gente não observar, a gente vai se perdendo disso aqui. A gente vai se enchendo da gente mesmo. Você fica aqui, ó, lotado. Eu tô aqui, ó, tô por aqui. Quem já falou isso? Já usou a expressão, estou por aqui. Então, meu irmão, ajoelha ali, esvazia tudo, liga a torneirinha aí. Porque se você estiver cheio de si, meu irmão, você está fazendo qualquer coisa, menos seguindo a Jesus. É perdoar quando você é injustiçado. Irmão, essas coisas são muito difíceis. A gente fala isso muito, a gente ouve isso na palavra de Deus o tempo inteiro. Mas isso aqui na pele, para você viver isso aqui, é caro. E se é caro, tá valendo. É isso aqui que vale então. Você está vivendo isso aí? Então está no caminho certo. Eu estava vendo um pastor falando esses dias que a maior dificuldade de Jesus em chegar até a cruz e morrer por mim e por você para que a gente estivesse aqui hoje não foi a própria cruz. Foi o Getsemane. Ele teve até de frente a frente com o diabo no deserto. Foi tentado, estava com fome, viveu várias coisas lá. Mas venceu ali. Mas a maior luta de Jesus, que ele chorou e até suou sangue, foi no Getsemane, quando ele venceu a sua própria vontade. Ele disse, se for da sua vontade, Senhor, passa de mim isso aqui, eu não quero ver isso aqui não. Quem é que quer? Eu falei para Eliseu esses dias uma palavra muito séria, diante de toda essa situação que nós vivemos, não só no ministério, porque isso reflete em toda a nossa vida. Como a gente falou aqui, como ele falou, não é fácil estar nessa posição. Eu nunca quis estar aqui na frente. Eu queria estar ali na mídia. Irmãos, eu falei para Eliseu, olha, eu te amo muito, mas se eu soubesse desse caminho todinho, eu não tinha casado com você. Eu
tinha falado para Jesus, prepara outra, prepara a próxima. Irmãos, porque não é fácil. E o Senhor, Ele geralmente não fala muito não, né? Ele fala o começo e o final. Vai começar assim, 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 lá no final vocês vão ver isso e isso. Ninguém fala o processo. Se falar, ninguém quer. Quem é que quer? E nem Jesus queria. Apesar de toda a sua glória e soberania, mesmo assim Ele nos deu, até nisso, Ele nos deu o seu exemplo de renunciar à sua própria vontade, de se entregar mesmo assim, de ir até o fim, mesmo com tudo que Ele sofreu. Então, irmãos, isso é um exemplo para nós. Quem é o exemplo maior do que Jesus? Apesar de que todos os profetas, todos os discípulos, todas as pessoas que tomaram essa decisão de seguir após Jesus, elas tiveram que renunciar muito. Quantos exemplos na palavra de Deus a gente não vê de pessoas sendo totalmente dependentes de Deus? Não é fácil depender de Deus. O Senhor me fez essa proposta esses dias. Quero que você dependa totalmente de mim. Eu falei, como é que é? Falei, Jesus, eu não quero que o Senhor cuide da minha vida. Eu mesma que quero cuidar da minha vida. O Senhor tem que cuidar da vida das outras pessoas. Irmãos, o Senhor me fez essa proposta. E eu aceitei. Um pouquinho sem querer aceitar no começo. Mas aceitei porque não vale viver sem Jesus. E a Nicole falou semana passada, e eu vou repetir hoje, que o dia da decisão, ele chega para todo mundo. Se você ainda não chegou nesse dia, se prepare que você vai chegar uma hora. É o dia da decisão. É o dia que você decide, irmãos, viver por Cristo. E nada mais importa, só isso. Não é viver de igreja, é viver das pessoas, viver desse lugar. É viver pela causa de Cristo. E por isso vale a pena. Por isso vale a pena. E quando você toma essa decisão, irmãos, que é uma decisão muito séria, a Bíblia diz que aquele que bota a mão no arado não pode olhar para trás. E a Nicole pregou aqui, gente, eu estava enlouquecida aqui no banco, porque ela falou exatamente de como é após tomar essa decisão. É claro que você tomou a decisão, Deus, Ele vai prover tudo. Tudo o que você precisa para você seguir com a sua decisão firme. Mas tem dias, irmãos, que realmente, que é uma luta mesmo. A nossa carne, ela não quer essa decisão de morrer. Que conversa é essa? Que a carne vai morrer? Quer nada. E tem dias que eu falo, meu Deus, como que eu tomei uma decisão louca dessa? E o Senhor me lembra, foi por causa de mim que você tomou essa decisão. Não foi por causa das pessoas, não foi por causa do seu marido, não é por causa de filhos, porque esse evangelho, irmãos, essa palavra que está escrita aqui, de você seguir após Jesus, de carregar a sua cruz, ela não diz respeito a mais ninguém, só a Cristo. É você e o Senhor. É mais, você tem que amar mais o Senhor do que o marido. É amar mais o Senhor do que seu filho. É amar mais o Senhor do que a igreja e ministério e pessoas. É amar mais o Senhor do que tudo. Porque se não for, você não vai fazer. Tem gente que ama a igreja e a obra do Senhor e servir, está aqui todo dia, se precisar a pessoa está aqui. Mas ela não ama Deus, ela ama estar aqui. Ela ama trabalhar, ela ama fazer. E isso não quer dizer nada. Se o seu coração não estiver no Senhor, você pode trabalhar o tanto que for. Não vai adiantar. É o Senhor, irmãos, é o Senhor. Vi outra pregação esses dias, um pastor falando assim, que tem gente que canta assim, ó. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Depois a pessoa canta assim, ó. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Eu achei muito engraçado. Quantas vezes a gente não faz isso? A gente fala, Senhor, eu te dou tudo que o Senhor quiser. O que o Senhor quer? Minha vida? Pega. Dou toda. Aí quando o Senhor fala, então, você não vai fazer isso aqui, isso aqui. Ai, meu Deus do céu. Isso é do diabo, não é de Deus, não. Oi, irmãos. E eu já vivi isso também, viu?
falei isso um dia desse para Deus, que eu dava tudo e depois disse que eu queria tudo de volta, que eu estava arrependida. Irmãos, porque quando você toma essa decisão, você realmente fica, vou usar essa expressão, eu me senti nua diante de Deus, sem nada na minha mão. Eu disse: Senhor, mas eu vou abrir mão dos meus sonhos mesmo? Mas eu sonho isso para minha filha, para minha casa, para mim mesma. Vou abrir mão. Mas e esse sonho aqui que é missionário, é um sonho espiritual, é um sonho de ganhar as pessoas? Esse também vai abrir mão também, vai dar para mim também esse. De tudo, irmãos. Você está disposto a fazer isso? Você está disposto a entregar tudo? Não é vir para a igreja. Não estou falando de vir para a igreja todo dia. Eu estou falando de que se alguém pisar no seu pé, você não vai xingar, nem reclamar, nem achar ruim. Porque quando você toma essa decisão aqui, você perde todos os seus direitos. Você mortifica a sua carne. Morreu. Cadê você? Tem mais não, morreu. Eu tenho o direito de não perdoar, não vou perdoar esse, mas não tem direito. Acabou o seu direito. Não tem essa opção para você de não perdoar. Você já perdoou. Que mágoa? Você guardou mágoa? Guardou nada. Você já morreu. Eu queria ler uma coisa rapidinho que eu recebi e que eu gostaria que encorajasse vocês a viver essa renúncia. Diz assim: em face do medo, a coragem. Diante da necessidade, o trabalho. No caos, cultive a fé. Nas batalhas, porte-se como um guerreiro. Os perigos, encare com ousadia. A incompreensão, com paciência. O preconceito, com dignidade. As críticas, sem mágoas. A traição, com perdão. Antes de se tornar um vencedor, você precisa conhecer a derrota. Antes de se tornar forte, terá que ser enfraquecido primeiro. Antes de vencer, com certeza será vencido. E antes de conquistar, deverá ser conquistado. Porque é sendo o último que se é o primeiro. É perdoando que se é perdoado. É dando que se recebe. E é morrendo que se vive. Amém, irmãos? E o último versículo que eu li aqui, ele diz: porque aquele que quer salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que por amor de mim perder a sua vida, este a salvará. Dê a sua vida por Cristo. Dê. Mesmo que te custe tudo, vale a pena. É melhor do que você ficar aqui tentando ganhar a sua vida e no final você perder tudo. Diz aqui: o que aproveita o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Não vale nada, irmãos. Por mais duro que seja a caminhada com Cristo, não desista. Amanhã, quando você talvez não sentir vontade de fazer uma coisa ou fazer outra, faça assim mesmo. Insista. Lembre-se de Jesus, lembre-se da sua maior motivação, da principal razão da sua vida, da sua principal decisão, que foi o Senhor. Se ainda não tiver sido, decida por Ele. Amém? Queria que você abaixasse sua cabeça.